Senhoras e senhores, boa noite. Sejam bem-vindos à palestra Ética, Saúde e Felicidade. Qual a relação dessas dimensões? Uma realização do Instituto Ética Saúde, Instituto de Ética e Felicidade, da Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina e da Faculdade Paulista de Ciências da Saúde. Gostaríamos de agradecer a todos que estão nos assistindo presencialmente e também os participantes que nos acompanham remotamente. Ao final das palestras, iremos disponibilizar no chat do YouTube um link com a lista de presença para posteriormente enviarmos os certificados por e-mail. Na sequência, teremos uma sessão de perguntas com os palestrantes. Para participar, basta escrever sua questão e nos entregar para aqueles que estão aqui presencialmente ou enviar no chat pelo YouTube, que nós passaremos aos palestrantes. Gostaríamos agora, então, de convidar para dar início ao evento o diretor executivo do Instituto Ética e Saúde, Dr. Felipe Venturini Signorelli, que fará a moderação dos trabalhos, bem como os palestrantes, professor Dr. Celso Cláudio Gildebrand Grisi e professor mestre Ives Alejandro Munoz. Bom evento a todos. Boa noite a todos. Obrigado, Suzane. Como ela falou, vamos dar início a mais um evento do Instituto Ética Saúde, hoje com o Instituto Ética Felicidade, junto com a faculdade, com a SPDN. E eu queria agradecer ao Dr. Nassim Salomão Mansur, que é o superintendente do Hospital São Paulo, superintendente das unidades afiliadas da SPDN, a Associação Paulista para Desenvolvimento da Medicina, diretor da Faculdade Paulista de Ciências da Saúde. Também agradecer a professora Daniela Junqueira, que é a gerente da Faculdade Paulista de Ciências da Saúde, que deu um apoio fenomenal aí, né, Daniela, para que isso acontecesse. A professora doutora Suzana Barbosa, que acabou de sair, que é assessora pedagógica da Faculdade Paulista de Ciências da Saúde. E também, de forma muito especial, ao querido amigo Elton Zucon, ele é Relações Institucionais da SPDM, da Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina, que foi um dos pilares também para que esse evento pudesse acontecer. Obrigado, Elton. Em sequência, eu queria falar do currículo dos nossos palestrantes. Passo o slide aqui. Que nós temos aí o professor Celso Cláudio de Delbrand e Grisi. Ele é advogado e economista, professor titular do Departamento de Administração da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo e presidente do Conselho de Ética do Instituto Ética Saúde. O professor Grisi aí tem uma carreira longa no trabalho da ética, no tema primário que nós vamos trabalhar aqui. E da mesma forma, também queria apresentar o professor mestre Ives Alejandro Munhoz. É filósofo e professor, mestre em Educação Ética, com estudos na interface entre a ética e a neurociência, ética e virtudes, sabedoria e filosofia, membro do Núcleo de Pesquisas em Ética e Felicidade, do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e presidente do Instituto Ética Felicidade. Acho que é um tema de extrema importância que faz a junção dos dois institutos, né? Eu acho que o que traz aí o ponto nodal é a palavra ética. Nós tratamos aí ética na área da saúde. Para quem não conhece, o Instituto Ética Saúde, ele é um pilar transformador. Ele surge para trazer as relações de forma ética, de forma íntegra dentro do mercado, dentro das relações do setor da saúde. A gente observa que a saúde no país é tão maculada há tanto tempo, e as relações negociais, as relações, os índices de corrupção, as más práticas, elas são visualizadas. Eu acho que, em simples palavras, a gente pode falar que o trabalho do ético é fortalecer e trazer uma relação de qualidade, uma relação de sustentabilidade dentro do setor da saúde. E o ponto nodal, a gente pode colocar aqui a segurança do paciente, que a gente está numa faculdade, né, de Ciências da Saúde, falando de ética, saúde e felicidade. Eu acho que os três pontos eles se correlacionam de forma assim, indissociável. Então esse é um ponto mais importante, né? E conhecer o Instituto Ético, eu acho que se faz de extrema importância para todos vocês que estão acompanhando, para toda a sociedade, né, que trabalha com a área da saúde e que prima por uma sociedade mais justa, por uma sociedade mais feliz, por uma sociedade mais íntegra. Quem tiver vontade de conhecer um pouquinho mais, entra lá no nosso site, www.etica.com.br.
E aí esse é um canal onde vocês podem trabalhar conosco de forma voluntária também. Nós estamos desenvolvendo aí um grupo de trabalho, que chama Grupo de Trabalho Voluntários, onde os profissionais da área da saúde e a sociedade em geral pode contribuir para que possam ser multiplicadores e disseminadores desses padrões éticos e essa relação que a gente tem e que a gente tanto prima para a área da saúde. Né? Nesse sentido também, eu gostaria de falar, apareceu ali no slide, alguém me ajuda aqui, rapidinho? Por gentileza. Vai cair, opa! Nós temos uma campanha aí que está em voga, dá para ver direitinho ali da câmera, que chama, qual é o lado? Ética não é moda, ético é saúde. Ou seja, a gente quer levar para dentro da sociedade que a ética é diferente do que hoje a gente observa aí na sociedade como todo diferente. É muito fácil falar em compliance, falar em ética, falar nessas relações que são tão superficiais, né, para algumas pessoas. Mas é muito mais do que isso, né? A relação ética, ela salva vidas. A relação ética, né, a transparência nas relações negociais no setor da saúde, com os profissionais da saúde, ela de fato traz o prolongamento da vida. Então nós estamos lançando, já existe, né, há algum tempo a nossa campanha, depois o Carlos pode falar melhor sobre ela também, e trazer um engajamento social para a nossa causa. Que a gente pode falar muito do momento pandêmico, que a gente viu como é que a corrupção ela mata, como é que a corrupção ela é nociva, né? E ela acontece em todos os aspectos, acontece dentro do setor, né? Dentro dos distribuidores, dos fornecedores, da relação entre médico, enfermeiro, paciente, ou seja, em todos os campos ela existe. E nós estamos aqui para fazer a diferença. Nós estamos aqui para, ao longo do tempo, mostrar que uma relação ética, que uma conduta ética e que uma conduta íntegra, ela pode, de fato, transformar e salvar vidas. Então, não vou me alongar muito não, senão eu falo aqui a noite inteira, né? E vai iniciar o nosso debate, a nossa apresentação aqui, depois de um debate aberto para todos, o professor Ives, que vai falar basicamente sobre o conceito de felicidade e as suas dimensões dentro de um padrão ético, né? Dentro da ética, correlacionando com a área da saúde. Professor Ives, boa noite. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui para falar de um tema que eu penso 24 horas por dia, 7 dias por semana. Né? E ao contrário do que posso imaginar, o tema de felicidade, ele é um tema de dentro da filosofia. Ele é um tema desde os antigos. Não existiram épocas da filosofia nas escolas filosóficas que eles não se debruçaram sobre o tema de felicidade. E algumas vezes as pessoas eram mais otimistas ou entendiam a felicidade de uma forma mais complexa, em outras eles deram pouca atenção. Né? Houveram momentos na filosofia onde se deu pouca atenção à felicidade. E tem havido uma retomada, principalmente fora do Brasil. Nós, lá do Instituto de Ética e Felicidade, a gente tem visto quanto esse tema ele tem aparecido na internet, ele tem popularizado. O número de artigos científicos de 2000 para cá aumentou assim absurdamente, o número de artigos científicos sobre felicidade. E a primeira coisa que a gente descobre quando a gente vai estudar felicidade é que as pessoas, primeiro, querem saber sobre o tema, e o segundo é que elas não sabem muita coisa sobre o tema. E é uma das coisas que a gente percebe. É um tema bonito, bacana de saber, só que extremamente sujo. Se você for na rua e perguntar para as pessoas o que é felicidade, a chance delas acertarem a resposta é quase zero, porque elas fazem várias confusões na ideia de felicidade, né? E às vezes as pessoas perguntam, existem receitas para a felicidade, né? Tem livro que fala, tem 7 receitas para ser feliz, outros são 10. É 10 ou é 7? Ou é 5, né? Na verdade, o que existe, na verdade, o que a gente faz é estudar pessoas felizes e entender o que essas pessoas felizes têm em comum. E é óbvio que o estado de felicidade, ele não é possível 24 horas por dia, 7 dias por semana, a vida toda. É um estado, né? Se você pergunta para uma pessoa, você está feliz? Você está tirando uma Polaroid dela. Ela vai falar, depende, hoje, ontem, hoje eu estou bem, pode ser que amanhã aconteça alguma coisa. Então,
Tudo isso precisa... A gente percebeu que antes de falar sobre felicidade, a gente precisava dar passos atrás e limpar esse conceito. E, obviamente, como eu sou filósofo, eu vinha carregando essas coisas há um bom tempo sobre como que as pessoas não entendem muito o que é felicidade. Então, eu espero que na nossa fala aqui, a gente consiga passar para as pessoas um entendimento maior sobre isso. Tá legal? Aí nesse slide eu coloquei para vocês a quantidade, eu fiz esses slides domingo. Aí então, essa parte, né, eu fiz no domingo. Se você colocar o termo felicidade, ou em inglês ou em espanhol, você vai ver a quantidade de links, livros, textos, blogs, sites, uma infinidade de coisas sobre felicidade. Nem tudo tem qualidade, tem muita coisa que é de bastante qualidade e, como eu disse para vocês, alguns autores fora do Brasil têm se debruçado sobre esse tema. Tá? Também há um interesse sobre a felicidade no sentido mais macro, ou seja, será que é possível ter um país feliz ou políticas públicas de felicidade e bem-estar, que é uma coisa que eu tenho estudado bastante ultimamente, até por um motivo de facilidade, porque eu tenho 2 tios que moram em Estocolmo, na Suécia, e eu consigo coisas dos nórdicos. Fazendo um parênteses aqui, Finlândia, Dinamarca, Noruega e Suécia são exemplos de políticas públicas de felicidade e bem-estar. E quando a gente olha e a gente lê as políticas públicas, eu sinto uma dor muito forte no coração, porque nós estamos muito atrás dessas políticas de bem-estar, dessas políticas de felicidade, né? Mas isso é um outro componente. Então, existe um relatório que é produzido já desde 2011 sobre como que estão os países e o seu índice de felicidade. É possível fazer uma métrica, né? É possível medir isso. Existem questionários, existem uma dúzias de questionários que você consegue fazer essa métrica. E esse relatório ele é anual. Por que anual? Porque uma guerra, uma epidemia, algum conflito político, derrubada de governos, tudo isso pode fazer despencar o índice de felicidade. Então, às vezes um país em um ano ele está de um nível, de um índice, e no outro ano ele muda daquele índice. E outros são mais estáveis, têm se mantido. Só teve um ano que não teve esse relatório porque mudou a empresa que fazia todo esse estudo ao redor do mundo. Tá? As Américas normalmente são consideradas lugares onde o nível de felicidade é ok. Tá? É ok. E o que você está vendo aí de mais claro é justamente as regiões onde o nível de felicidade é menor. Tá? A pobreza, a miséria, a desigualdade social, todo esse tipo de coisa pode sabotar o índice de felicidade das pessoas. Por isso se faz necessário que as políticas públicas estejam sempre falando sobre felicidade e bem-estar, não de maneira demagoga, mas de maneira bastante prática, e é possível fazer isso. Tá? Outra coisa que a gente repara é que quando a gente pergunta para as pessoas, quando a gente faz estudos e pesquisas qualitativas ou quantidade, a gente para uma pessoa e fala, viu, o que você acha aqui? O que te faz feliz? As pessoas tendem a listar uma série de itens. Não costuma mudar muito de pessoa para pessoa. O que costuma mudar é a ordem. Tem pessoas que colocam dinheiro em primeiro lugar. Dinheiro em primeiro lugar. Tem gente que põe a família em primeiro lugar, tem gente que põe o emprego, tem gente que põe filho, tem gente que põe Deus. Então, a lista do que, se você pega um top 10, né, do que as pessoas é mais ou menos a mesma, mas muda a ordem. Tá? Tem um pequeno problema nessa lista, e a gente faz de propósito de deixar com que as pessoas falem. Todas essas coisas que você está vendo aí, nesses slides, que são as principais, então dinheiro, bens materiais, amizade, status, trabalho e relacionamento amoroso. Inclusive relacionamento amoroso é um dos itens que costuma aparecer mais lá em cima, só que as pessoas disfarçam, falam, não, deixa em segundo, né? Ela quer falar que é o amor em primeiro lugar, mas ela não fala, ela fala que é em segundo. E todos esses itens aí, eles têm um pequeno problema para nós que estudamos felicidade. Qual é? São questões exteriores a você, que não dependem só de você, dependem de algo fora de você. Um relacionamento amoroso, por exemplo, depende de uma outra pessoa.
Claro, você pode ter um relacionamento amoroso com você mesmo, né? A filautia, o amor próprio, né? Agora, quando você tem um relacionamento amoroso com uma outra pessoa, isso tomara que essa pessoa fique, porque se ela pegar a mala e for embora, teu nível de felicidade vai cair. Então, é alguma coisa que traz felicidade? Sim, mas é uma coisa exterior a você. Não se esqueça jamais disso. Amigos, relacionamento amoroso, saúde. A pessoa pode perder a saúde. A gente come frango, se nutre de brócolis para ver se a gente faz esteira, para ver se a gente não fica tão doente, mas inevitavelmente a gente vai ficar. Então é um fator exterior, né? Então, status, trabalho eu posso ser mandado embora, o dinheiro eu posso perder. Aristóteles vai dizer que você pode dizer que isso é felicidade, só que toma cuidado, porque são coisas exteriores que você pode perder. Hoje você pode ter tudo isso, nada garante que amanhã, ano que vem, você tenha. Ué, então se a felicidade então é de coisas exteriores, então aonde que eu vou apostar? Não, você pode perseguir e deve perseguir essas coisas, como a busca de várias coisas que vão te dar um bem-estar. Mas você também precisa nutrir uma outra coisa, o que tem dentro. É o que a gente chama de ética na filosofia. Ele estava falando sobre a ética e eu estava lembrando a dificuldade que eu tive para convencer as pessoas qual é a relação que existe entre ética e felicidade. Todo mundo que eu falava assim, ética e felicidade, mas o que tem a ver uma coisa com outra? Isso mostra que a gente não entende muito bem o que é ética e não entende muito bem o que é felicidade. Porque se a gente entendesse, a gente ia falar, ok. No sentido mais raiz da palavra ética, grega, antiga, ética significa como viver. Como viver? Como que eu vivo? O que me move? Quais são as coisas que me movem? Que a gente vai chamar, depois lá na frente, de valores. São as escalas de valores, que são as coisas importantes da vida. Então esses valores são os que movem, fazem as pessoas acordarem de manhã, terem filhos, terem família, viajarem. Como viver? E felicidade, como não existe esse termo na Grécia Antiga, felicidade, mas era um termo chamado de boa vida. Né? Não existe a palavra felicidade na Grécia Antiga, existe boa vida. Você tem uma boa vida? Então, o que é ética e felicidade? Qual a relação entre elas? Como viver uma boa vida. Então, o meu instituto que eu represento, que eu sou presidente, é o Instituto de Como Viver uma Vida Boa. E claro que um dos componentes da boa vida é a saúde, é o bem-estar. Óbvio, sem dúvida nenhuma. Então, claro que depois isso vai se desdobrar. Então, quando a gente explica essa relação entre ética e felicidade, então é como viver uma boa vida? Exatamente. Que legal, eu não sabia. E como viver uma boa vida, e o professor Grise vai falar um pouco sobre isso, para nós da filosofia, esse componente ético, ele tem a ver principalmente com as tuas qualidades, com a tua excelência, com aquilo que você pode potencialmente ter o melhor, que a gente vai chamar depois de virtudes. Virtudes são valores, mas que estão a serviço do bem e do bom do indivíduo e do coletivo. Criminosos também têm valores, só que são valores egoístas. São valores a serviço somente dele próprio. Criminosos, predadores sexuais, pedófilos, corruptos, eles têm valores? Claro que têm. Inclusive, você estava falando de corrupção, eu fico pensando, outro dia minha mãe estava falando para mim, onde está a mãe dessas pessoas? Que se a minha mãe pegar eu fazer uma corrupção, ela me bate, ela me dá uma chinelada, né? Onde estão as mães dos corruptos? Né? A gente precisa encontrar essas mães, né? Então, assim, os corruptos também têm valores, só que não são a serviço do bem e do bom, não são a serviço do coletivo, do politicós, da política, são a serviço deles. Então, se a gente quiser construir uma sociedade melhor, a gente precisa limpar um pouco esses termos para que a gente consiga avançar em políticas públicas e nesses valores que todos nós temos, mas alguns deles são especiais porque são valores a serviço do bem e do bom. E aí eles mudam de nome, eles chamam de virtudes. Coisas como honra, justiça, cooperação, gratidão,
resiliência, honradez e uma lista enorme que eu estou há 12 anos estudando essa lista gigantesca. Então, não basta você só saber o que é justiça, você tem que saber, por exemplo, como que a justiça está enraizada em nós. Né? Eu, quando fazia estudos com crianças pequenas, eu descobri que a justiça é um pilar que aparece muito cedo nas crianças, nos bebês. Bebês de 6 meses de idade já têm um senso de justiça muito forte. Se você faz alguma coisa para 2 crianças, ele percebe que você está privilegiando uma outra, o bebê fica te olhando assim. Ele não vai verbalizar, porque não sabe falar, mas ele vai verbalizar, tipo, ei, por que você está fazendo diferença entre nós? E é assim que acontece quando a gente é tratado no mercado de trabalho, por um chefe, pelas pessoas, quando a gente é tratado de maneira, a gente sente um mal-estar estranho. Por quê? Porque esse pilar de justiça, é um dos que eu estou falando aqui para você, é muito forte em nós. Ele tem nos animais, ele tem nos chimpanzés, nos bonobos, nos gorilas, nos orangotangos. Né? Eu tive que estudar a ética nesses animais. Aí você vai falar, eu não sabia que tinha ética em animais. Pois é, tem. Né? Tem, nesses animais tem. Claro que não é sofisticado como o nosso, mas tem. As comunidades de gorilas e de chimpanzés são extremamente sofisticadas. Eles chegam a ter coisas como lamentação ou consideração pelo outro, são coisas bastante sofisticadas. Né? E os estudos do Franz de Waal, que é um primatologista da Emory University, que é diretor do Centro Robert Yerkes de Primatas lá em Atlanta, na Geórgia, nos Estados Unidos, responde todos esses dados há mais de 20 anos, é um dos maiores pesquisadores de estudo de primatas, e ele fala que os macacos, os símios, também têm a sua ética. A nossa, claro, é muito mais bem elaborada. Tá? Outra coisa também perigosa é a gente reduzir felicidade a uma química. Né? Às vezes eu vejo nas redes sociais, professor, coisas do tipo assim, a fórmula da felicidade, aí coloca lá serotonina, dopamina, essas... Really? Você acha que é isso? Né? Não, a felicidade não é só um estado químico. Também, obviamente, ele é um estado químico. Quando você toma você está tomando uma cerveja com seus amigos, você está celebrando com a tua família, uma festa, você está dividindo uma pizza com o teu relacionamento amoroso, é lógico que isso dispara sensações de prazer dentro do teu cérebro. Só que prazer não é felicidade. É um dos componentes da felicidade. Né? Então, se você for aqui na rua e perguntar para a pessoa, o que é felicidade? Felicidade é a gente estar alegre. Não. Felicidade não é a mesma coisa da alegria. Mas a alegria é um dos componentes da felicidade. Né? Então, quem dera a felicidade fosse só... Eu peguei um slide no Google, eu peguei e vi isso daí. Ó. Né? Se fosse só isso, se fosse somente uma química cerebral, bastava a gente tomar uma medicação, aumentar esse nível e pronto, e beleza. Só que as questões, a gente sabe que as questões de saúde mental, as questões graves de saúde mental não são resolvidas apenas com uma medicação, uma terapia medicamentosa. Precisa também cavar para descobrir o indivíduo, o que está ali fora, aqui, né? O que está lá dentro que eu não consigo pegar com a medicação. Então, os tratamentos, por exemplo, de depressão, eles precisam, claro, da medicação, às vezes até para o indivíduo não piorar, mas eles precisam também de uma terapia para que você descubra de onde está vindo isso. E aí, com essas duas coisas, você pode ter uma melhoria da qualidade de vida e uma melhoria da saúde dessas pessoas. Tá? Então, infelizmente, a felicidade também não se resume só a uma neuroquímica. Tá? Quando as pessoas me perguntam o que é felicidade, eu penso nisso aí, ó. Isso que você está vendo aí, no slide. São vários pilares que sustentam, sei lá, uma laje, alguma coisa assim. Isso é felicidade para nós. Felicidade dentro do estudo de comportamento humano, eu preciso de vários pilares para sustentar um estado que a gente chama de felicidade. Quais são esses pilares? Tem um monte. A alegria é um? É. Mas ele é suficiente para segurar tudo isso? Não. Prazer. Prazer. É um pilar? É. Só o prazer segura isso? Não. Se você pegar um crack, por exemplo, ele produz 7.000 vezes mais prazer do que qualquer coisa que você vai sentir. E se fosse só isso, a gente não teria tanto problema com as questões das pessoas que são viciadas. Então, essas pessoas seriam as pessoas mais incríveis e mais felizes do mundo, mas elas não são.
Que mais? Eu preciso de vários pilares. Eu preciso de relacionamentos amorosos, relacionamentos positivos, preciso de engajamento, preciso de propósito. Né? Eu preciso de vários pilares que sustentam aquilo que a gente chama de felicidade. Tem época que você tem muito desses pilares e tua vida está o quê? Tem época que você tem menos pilares e você se sente meio perseguido pelo universo. Qual que é a tarefa nossa? Saber quais são esses pilares e buscar a partir daí o que se pode fazer para eu trazer esses pilares para perto. Né? Então, às vezes, a pessoa fica anos com poucos pilares. Ela começa a entrar num estado perigoso de uma saúde mental ruim, porque ela se vê num estado sombrio, uma nuvem em cima da cabeça dela. Né? À medida que a pessoa vai entendendo, ela vai construindo esses pilares, lembrando que esses pilares podem ir e vir. O dinheiro, por exemplo, é um pilar, mas a gente pode perder o dinheiro. A gente pode construir. Quanto mais pilares, mais sólido, mais robusta é a tua felicidade. Consegue entender isso? Isso é importante para a gente entender. Então, felicidade não é uma coisa, é uma somatória de várias coisas. E quanto mais a gente tiver, melhor. E veja, o que política pública tem a ver com isso? Muito. Porque se a política pública proporciona possibilidades para que haja um aumento desses pilares nas pessoas, bom, sim ou não? Não é? Então, além das coisas que você tem que fazer na tua vida privada, a tua vida coletiva, a tua vida pública, se eu tiver políticas públicas que possam ajudar o indivíduo a ter mais emprego, a ter mais segurança, são pilares de felicidade? Claro que são. Então, quando a gente estuda essas políticas públicas dos escandinavos, por exemplo, né? Eu tenho um contato muito forte com gente da Dinamarca, pessoas de Instituto de Pesquisa de lá de Felicidade, você percebe fortemente nas políticas públicas que eles também querem promover alguns dos pilares. Uns são eles que promovem, o outros é por sua conta. E somando isso, você tem uma vida robusta de bem-estar. Então, se espera, ou se esperaria que fosse isso. A não ser que você ache que felicidade é sorte, é destino. Aí a gente não tem o que falar. Né? Inclusive o termo eudaimonia, que foi traduzido na época pela professora Marilena Chauí, ela, com toda... obviamente que ela não fez isso propositalmente, mas os primeiros livros de tratado de filosofia que foram feitos pela Marilena Chauí, ela traduziu felicidade como eudaimonia. Não é bem a mesma coisa. Se parece, o estado de eudaimonia que os gregos usam, não é bem felicidade, é muito mais do que felicidade. Esses pilares e ainda uma ideia de existência muito forte em relação à vida. A ideia de um pertencimento, a ideia de que você está num período entre que você nasce e a tua finitude, que a gente chama de vida, que a gente dá o nome de vida, e esse tempo que a gente chama de vida, a gente se propõe a fazer o bem e o bom junto com esses outros pilares. E aí a gente chama isso de eudaimonia. Então, traduzir eudaimonia diretamente como felicidade fica bastante coisa fora, então a gente tem que tomar um cuidado. Mas claro que na época do tratado da professora Chauí, ela fez com todo o carinho, todo o cuidado essa tradução, tá? Mas isso é um pouco maior do que a gente pode pensar. Essa daqui também é uma teoria do Martin Seligman, né? Famoso psicólogo que criou uma área da psicologia chamada psicologia positiva, que criou, né, a partir de um evento do final dos anos 90, ele começou a se perguntar por que os profissionais da área de saúde também não se debruçam sobre o potencial do ser humano e não só sobre a doença. Ele estava falando para psicólogos, para psiquiatras. Ele dizia, nós psicólogos, nós psiquiatras, por que a gente sempre olha a doença, o disfuncional? Será que a gente também não pode olhar o que o indivíduo tem de melhor, as suas potencialidades? E aí nasceu esse termo de psicologia positiva que hoje entrou muito forte dentro da psicologia. Existem cursos e cursos, revistas, e o Martin Seligman
na época criou essa teoria do bem-estar. Ou seja, tá vendo o que ele está fazendo com essa teoria? Ele está dando os pilares, tá vendo? Ó? Isso aí são cada um delas aí, cada um desses itens são um dos pilares. Mas ainda assim é pouco, precisa de mais pilares, né? E dos pilares que as pessoas sempre me perguntam é: professor, dinheiro traz felicidade? Dinheiro traz felicidade? Bom, o dinheiro puro só, sem fazer nada, não traz nada, porque é um papel. Mas se ele puder proporcionar outros pilares, uma vida confortável, né? Uma vida que ele consiga se dar os seus luxos também, os seus prazeres, é claro que ele é bom, claro que ele é feliz, né? Apesar de que há um limite para isso. Nós não temos esse estudo aqui, professor Luiz, mas na Universidade de Harvard foi feito há muitos anos um estudo sobre a relação entre dinheiro e felicidade. E existe lá nos Estados Unidos um teto. O que é um teto? A partir de uma determinada quantidade de $1.000, a felicidade dela não dobra. Mesmo que a fortuna dela dobre, e eu estudei pessoas de muito dinheiro aqui no Brasil, eu também percebi alguma coisa nisso. Nós não tínhamos como fazer essa métrica aqui no Brasil, pelo menos ainda não. Quem sabe a gente faz com o pessoal da Instituto de Saúde. A partir de uma determinada quantidade de dinheiro, mesmo que a quantidade de dinheiro aumente demais, o nível de felicidade dela não aumenta tanto. Inclusive pessoas muito, muito ricas, às vezes o nível de felicidade dela fica estagnado, mesmo que a fortuna. E aí muitos deles, não todos, mas muitos deles pegam esse dinheiro e criam uma fundação, coisas assim, enfim. Ou outros não, ficam guardando, que é para os netos e bisnetos gastarem, tá? Outra coisa também interessante na felicidade é o florescimento, e eu gosto muito desse termo porque é um termo que a gente costuma usar bastante. Por quê? Qual a diferença entre florescimento e felicidade? Como eu falei para você, felicidade é uma foto. Ei, você está feliz hoje? Hoje eu tô. E o que é florescimento? Já é um negócio maior, é uma coisa mais longa, ou seja, o indivíduo, você está se perguntando se o indivíduo está indo em direção a uma boa vida. Os alunos, por exemplo, de faculdade, quando eles estão numa faculdade, eles entram e lá no final do arco-íris, no pote, tem o quê? Um diploma. Claro que eles vão cursar, claro que eles vão fazer amigos, claro que eles vão aprender, mas o pote lá no final do arco-íris é um diploma. Isso chama inclusive gratificação postergada. Quando a gente faz alguma coisa que o benefício não é agora, o benefício é lá na frente, né? Todo mundo que estuda faz gratificação postergada, ou seja, eu estou fazendo alguma coisa para hoje, mas não é para hoje, é para daqui a um tempo. E a ideia de florescimento é um pouco isso. A ideia de que não é uma foto, mas é um processo do indivíduo. É um processo onde você vê o indivíduo florescer. Então, numa universidade, o que a gente espera? Que o indivíduo floresça. Então, os profissionais, os professores, né, querem que a gente floresça, assim como as políticas públicas de muitos países querem que a população floresça, que chegue a primavera para eles, que eles se sintam bem, que eles se sintam realizados, que eles possam ter... Ives, mas isso é muito difícil de acontecer. Claro que é, óbvio que é. Mas a gente deve mirar alto para que a gente consiga algo abaixo. Agora, se a gente mirar aqui embaixo, a gente fica aqui embaixo. Então a gente sempre deve mirar o quê? Alto. Porque aí a própria gravidade puxa a flecha para baixo e a gente consegue algo. Agora, se a gente ficar sempre aqui embaixo, a gente vai sempre perder isso. Então a gente, por mais que possa parecer utópico, políticas públicas de felicidade e bem-estar, elas precisam estar na agenda das pessoas. Mas é difícil fazer. É difícil fazer, eu sei. Houve uma época que era difícil fazer transmissão de rádio entre as pessoas. E hoje nós temos celulares e coisas assim. Mas precisa começar, precisa se fazer. Tá? Então a medição. Esse gráfico que você está vendo aí mostra como que tem poucas pessoas. Esse gráfico foi feito em 2016. Tá? Eu não tenho gráficos desse tipo atualizado. O que você está vendo de verde aí são pessoas que estão florescendo. Era um estudo feito nos Estados Unidos, na Europa e em Israel, com toda a população. Uma minoria está florescendo, que está em verde. Uma grande maioria está em cinza e o rosinha, ou seja, está mais ou menos. E o pessoal que está em vermelho é porque está em transtorno. E eu pergunto para você, chegou a pandemia, se instalou a pandemia,
que acontece com esse gráfico? Mudou ou não? Certamente. Certamente. Né? Tem pessoas que estão caminhando não ao florescimento, mas estão caminhando à perturbação, ao distúrbio. Então, os profissionais da área de saúde precisam fortemente se debruçar sobre isso. Tá? E aí, ó, indo para o fim, essas são as grandes dimensões que nós precisamos trabalhar quando a gente fala de felicidade. Cada uma dessas dimensões precisa de profissionais. Então, por exemplo, uma delas é a dimensão afetiva. Eu preciso de psicólogos, de psiquiatras, de profissionais e terapeutas. Para quê? Para que olhem a parte emocional / sentimental. Essas duas coisas, que não são a mesma coisa, né? Emoção e sentimento são coisas diferentes. Então, a gente precisa olhar para esse lado emocional / sentimental para ver como é que está. Medir isso. É possível medir isso? Tem. Tem ferramentas que conseguem medir isso? Sim. Inclusive, eu estava esses dias conversando com um pesquisador americano, e o americano não faz nada se não medir. Para ele não serve se não medir, tem que medir. Então, mediu, é possível. Não medir, fica meio esquisito. Então, é possível medir? É. Tem questionários que fazem medição das questões afetivas, emocionais, sentimentais. A outra dimensão é a cognitiva. Essa é a ideia de satisfação de vida. Você pergunta para a pessoa, você está feliz? Tô. Você está satisfeito com a tua vida? Não é a mesma pergunta. Sim ou não? Não é a mesma pergunta. Vai falar, mais ou menos, né? Mais ou menos. Por quê? Porque quando ela satisfação de vida, ela vai pegar um período lá atrás, até onde ela está hoje, e fazer uma extrapolação do que está vindo. Vai falar, é possível medir satisfação de vida? É possível medir. Então eu preciso ter economistas comportamentais, eu preciso ter profissionais da área de matemática, de estatística, que façam as medições de satisfação. E a última, que é a minha área, a dimensão ética, qual que é? A dimensão de como viver. De como viver, em especial com as virtudes, ou seja, uma vida virtuosa, uma vida de excelência, uma vida de busca dos teus potenciais máximos. Ah, Ives, mas quando que eu consigo o meu potencial máximo? Nunca. É tarefa para a vida toda. No leito de morte a gente descobre, não estou no meu potencial máximo. Por que não? Porque é tarefa para a vida toda, é como correr atrás do horizonte. A ideia dentro da dimensão ética é que a gente fique cada vez melhor, cada vez mais virtuoso, todos os dias. Quando? O resto da vida. Sempre é possível ser mais cooperativo, sempre é possível ser mais empático, sempre é possível ser mais justo, sempre é possível ser mais honrado, sempre é possível ser mais grato, e toda a lista enorme de virtudes. Então, hoje, agora eu estou justo, agora eu já estou pronto, já sou justo. Não, é tarefa para a vida toda. E a gente pode perder essas virtudes, né? A gente pode perder isso. Então, essas são as dimensões. E aonde a saúde se encaixa nisso? Na dimensão afetiva, na dimensão da métrica e também na dimensão ética também de como viver, porque o jeito como eu vivo também pode sabotar ou pode potencializar a minha saúde. Então é importante que a gente entenda isso, todas essas questões. É isso. Obrigado. Valeu. É isso, né? Ética não é moda, ética é saúde, né? É isso que ele falou. As relações do dia a dia, as relações negociais, seja em qualquer ambiente, acho que traz esse caminho e agora numa continuidade, né? Para a gente entender depois ética, saúde e felicidade. O professor Grise vai falar sobre essa conceituação de ética e moral aplicado ao contexto empresarial, como esses fundamentos do que tanto trabalha o ética e saúde para também levar a felicidade de todos nós. Professor Grise? De fato, é como a empresa deve viver. Né? Exatamente. É exatamente isso. Bom, em primeiro lugar, muito prazer estar com vocês, ser recebido nessa casa. Isso para mim é uma honra muito grande. E estar representando aqui o Instituto de Ética e Saúde no seu Conselho de Ética, não é? Com os outros conselheiros. Isso para mim é muito importante e muito honroso. Eu fico muito feliz, então, de estar aqui e agradeço vocês pela hospitalidade que nos dedicam. Né? Você me empresta esse aqui, né? É isso aí. Tá bom. Eu vou me levantar, porque
bom professor, esse negócio de ficar sentado é duro, né? É duro, é duro. Bom, ética, moral e a conduta empresarial. Muito obrigado. Eu acho que a gente pode resgatar o conceito que nos foi ensinado aqui, esse como viver a vida empresarial, né? Que é um dos desafios muito grandes postos pelos oportunismos que existem em nós mesmos, né? É uma conduta com risco moral elevado, né? Para citar aí um economista famoso chamado Williamson, que criou essa teoria das organizações, né? O risco moral é muito forte. Bom, isso. É aqui, né? Não. Vamos de novo. Então, acho que é aqui, ó. É isso? Bom, o que é ética, né? A ética forma-se por um conjunto de conhecimentos da investigação que você faz sobre o comportamento humano com o objetivo de explicar as regras morais através de uma visão científica. Então, vamos dizer, existe uma ciência ética com caráter descritivo. Eu vou olhar a sociedade, os seus aspectos morais, suas regras de convivência, e vou extrair daí uma reflexão na qual eu construo um conjunto de valores, não é? E acabo com um quadro referencial forte para o meu comportamento. A diferença entre o conceito de ética e de moral é uma coisa importante para a gente pensar, porque se a ética reflete sobre um conjunto de comportamentos, não é? Que são vistos como certo, como errado. A moral é um conjunto de normas que servem para orientar a maneira de agir das pessoas dentro de um contexto social específico. Ao dizer isso, quero dizer, olha, a moral de uma determinada sociedade pode ser muito diferente da moral de outra sociedade. Aliás, o exemplo foi muito feliz. Eu posso ter uma sociedade de bandidos, né, onde as regras de convivência são muito diferentes daquelas praticadas numa entidade religiosa ou numa sociedade civil mais organizada, não é? Portanto, tem caráter particular. Nós vamos poder observar moralidades de diversas formas, de diversas naturezas, em diversos locais. Nós estamos falando que a moral é uma atividade, é um conjunto de regras muito particular, muito específica, e que se baseia nos hábitos e costumes de determinada sociedade. A ética, por outro lado, é uma racionalização dessa moral, ou seja, uma reflexão crítica sobre as ações humanas. Eu quero fazer um parênteses aqui, que não está nos nossos slides. Desta reflexão nasce o direito, que regulamenta as nossas atividades. O direito, conforme o Carlos Gouveia sabe, é uma ciência do dever ser, não é isso? É uma ciência ética do dever ser que nos aponta o caminho do que se pode fazer ali e não se pode fazer ali, não é? Então é importante a gente, ao lembrar de ética, moral, estar presente sempre com a figura do direito. Parece que isso andou fugindo muito aos gestores dessa última década, não foi? Nós cometemos um conjunto de condutas na administração de empresas. Francamente, nós, com a nossa moralidade, acabamos infringindo regras éticas e isso foi criminalizado pelo direito, não é? Assistimos isso durante vários episódios. Não é? Bom, mas vamos pensar na ética aplicada à vida empresarial. É uma disciplina, portanto,
teórica que extrai conhecimento dos fatos morais, como dissemos, né? Mas fatos morais agora ocorridos onde? No ambiente de negócios. Esse é o grande problema. E esse ambiente de negócios tem regras para o comportamento empresarial. Tem regras, tem princípios, tem leis para isso. Você tem que estar dentro deste contexto ou você está se expondo muito, não é? Eu me lembro de situações, como professor, eu tive a possibilidade de ter um conjunto enorme de alunos e muitos deles muito bem-sucedidos, não é? Empresários, grandes gestores. Eu sempre dei uma aula sobre a responsabilidade civil do administrador e sobre a responsabilidade penal dele. E eu me lembro, em vários cursos do MBA, onde eu comecei a dizer que o crime era personalíssimo. Você, como gestor, tomando uma decisão qualquer, você responde por ela, não é o acionista. O acionista não assinou, não pôs a caneta, não mandou fazer. Foi você, como gestor, que fez. Portanto, se nessa sua decisão houver um mal feito qualquer, quem responde? Não é o acionista, é você. Exemplo, os rótulos de produtos importados devem, por força de lei, estar traduzidos. Digamos que um fiscal entra na loja do supermercado, Pão de Açúcar, e não encontra lá um rótulo traduzido. Quem responde por isso? O gerente da loja. Isso não vai chegar lá em cima, não. É ele que está perpetrando este crime, não é? Isso é uma conduta também criminalizada. Bom, isso no plano empresarial induz decisões que se refletem em outros agentes econômicos. Toda decisão que eu tomo no plano empresarial acaba atingindo alguém, não é? Ou positivamente ou negativamente. Outros agentes econômicos sofrem conosco. E, nesse sentido, eu posso causar danos significativos a interesses alheios, ou posso beneficiar de forma também positiva ou negativa, ou positivamente, os interesses de outra pessoa. Tá certo? Então, vamos dizer assim, como gestor, você não tem uma escolha. Você está comprometido com a ética. Porque você vai ser obrigado a prestar contas a essa sociedade. Falei, eu vou optar se eu quero ser ético ou não. Falo, companheiro, na gestão, você vai... Isso tem regras, não é? Tem leis, tem princípios, e você que põe a barba de molho, porque senão sobra para a gente. Não é? Eu tive muitos alunos, muitos não, alguns alunos, que, poxa, me constrange ver o indivíduo com tornozeleira. É desagradável. Você sabe que aquele moço é correto, ele não é mau, mas ele não se apercebeu do que fazia. Sabe, esse negócio de empreiteira sempre foi de passar dinheiro. Ou, na minha profissão inicial, quando eu fui trader de comércio exterior, quem vai vender na América Latina e não vai dar comissão para fora? Para o secretário da Indústria e Comércio, você não vai dar dinheiro para o cara que libera o dinheiro para você, do financiamento, do Banco Central daquele país. A regra é dar o dinheiro. A regra era essa. Então, muita gente fez isso, sem pensar exatamente no que estava fazendo, imaginando que aquilo era um jeito de compor a situação naquele país ou naquele local, porque, afinal, isso é um hábito do mundo dos negócios, né? E nós podemos agir dessa forma. Olha no que acabou. Né? As carreteiras no México, feitas por uma grande empreiteira brasileira, né? As ferrovias na África, construímos lá, tudo isso
acabou mal, ficou ruim para quem participou disso, né? E eu quero dizer, este problema ético é grande e é econômico, porque uma situação dessa, onde a empresa aparece como corrupta, caso da Braskem, nos Estados Unidos, o CEO da Braskem foi preso, tomou cadeia. Não é? Isso é uma coisa de assustar a gente, puxa vida. Eu até o conheço pessoalmente e falei, meu Deus, como é que pode? Né? E eu não acreditei, eu achei que... Mas ele confessou, ele era o confesso. Foi lá e falou, não, eu fiz mesmo, porque se não confessasse, se mentisse, a pena ia ser maior. Então ele confessou. Entenderam? Então, esse tipo de coisa é que a gente quer escrever aqui. Quer colocar para vocês. Cuidado. Você decidindo, você provoca uma consequência boa ou má para as pessoas que estão junto com você. A sustentabilidade, as responsabilidades sociais e as responsabilidades empresariais são o tema do momento, né? Agora até com ESG e tudo mais. Existe uma teoria, a teoria dos acionistas, né? É famoso, porque existe também uma contrapartida disso. Os acionistas se chocaram muito com os próprios administradores. Isso é um conflito que nasce em 1936 num livro do Berle e do Mins. São dois autores que mostram que o acionista não faz, é um inútil. Ele pôs o dinheiro dele, isso diz o Berle e o Mins, não sou eu que estou dizendo. Mas é um inútil, ele põe o dinheiro dele e não faz jus a uma remuneração, senão igual àquela que o dinheiro fosse render no mercado financeiro ou em outro lugar. Porque quem faz a riqueza é quem administra. Essa é a opinião dele, né? Os acionistas reagiram fortemente a isso e querem se proteger. O nascimento da governança corporativa está na raiz desse problema. A governança é uma forma do acionista proteger o seu patrimônio, sobretudo contra quem? Contra os administradores. Uma coisa curiosa que nasça de uma controvérsia dessa, né? Bom, e nesse pensamento, o administrador deve cuidar de tudo isso para o acionista, deve remunerar bem o acionista. E nós temos um teórico, um expoente do liberalismo moderno, chamado Milton Friedman. Olha o que ele fala, essa palavra é dele. A função das empresas é a de gerar lucro. A função dos gestores é a de maximizar esses lucros dentro da lei. Ele pede que isso seja feito dentro da lei. Mas ele atribui ao gestor a tarefa de fazer a maximização dos lucros que terão como destino o acionista. Continua. Acionistas ou gestores que quiserem contribuir para resolver os problemas sociais devem usar os seus próprios recursos. Você vê o conceito de felicidade dele não é muito bom, né? Você quer fazer o bem? Use os seus recursos, não o meu. Porra! Que barbaridade é essa, entendeu? O que ele está fazendo com a gente? Mas isso está dito no livro. Isso não é O bem-estar coletivo decorre da satisfação que você consiga obter para os interesses pessoais. Você tem interesse pessoal, você tem outro, você tem outro. A soma deles responde pelo bem-estar da coletividade. Esse é o pensamento liberal. O mercado dá conta de tudo. E, portanto, se eu conseguir maximizar o lucro da minha empresa, você da sua, nós maximizamos os benefícios e os objetivos do bem-estar social. Bom, claro que isso não acabou bem, né?
não acabou bem, porque no campo da administração, nós acabamos utilizando o conceito de públicos relevantes, tá? Os chamados stakeholders, já envolve todo mundo. Público relevante para nós, né? Fornecedor, cliente, intermediário, imprensa, público em geral, grupos ativistas contra nós, enfim. A responsabilidade social das empresas precisa atender às expectativas dos diversos públicos, de forma equilibrada. E não apenas contemplar a figura do acionista como único a satisfazer as necessidades e os desejos dele, né? Então, essa teoria acaba aparecendo muito fortemente e traz duas obrigações para os gestores. Primeiro, é gerir a empresa tendo em vista o bem de todas as partes interessadas. Isso oferece à empresa o que nós chamamos de legitimidade, não é? A empresa é legítima na comunidade em que ela está operando. Segunda obrigação do gestor, devem assegurar a sobrevivência da empresa e também agir no interesse dos acionistas, porque, afinal, há um interesse fiduciário nisso. Então, não é errado que a gente tente maximizar o lucro da empresa, que a gente tente distribuir dividendos generosos aos acionistas, sempre que atendido, em primeiro lugar, o bem-estar de todas as partes interessadas. Ou eu perco a legitimidade para fazer o segundo momento. Acionistas, não é? Fornecedores, clientes, funcionários e sociedades. Quem são esses camaradas? São os camaradas que são os atores que convivem nesse meio empresarial e que, naturalmente, conflitam entre si. E a nossa missão é a conciliação, nós temos que ter uma lógica da conciliação disso. Ou seja, o acionista quer ver o seu lucro maximizado, quer ver a sua receita maximizada e quer ver a redução dos riscos que o seu capital corre. Os fornecedores querem preços melhores para ter lucros maiores, querem contratos de longo prazo. Os clientes querem preços cadentes, que caiam, que diminuam ao longo do tempo. E também pedem qualidade de serviços cada vez melhor. Funcionários querem melhores salários e querem ampliação dos benefícios. A sociedade quer o respeito ao meio ambiente e essas ações sociais, solidárias, né? Como é que fica o gestor no meio disso tudo? Entenderam? Eu tenho que dar lucro, eu tenho que promover preços que remunerem o capital do fornecedor, que remunerem o trabalho, que remunerem os intermediários e que custem ou que tenham com o menor preço que eu possa oferecer aos clientes. Entende por que tecnologia e inovação cresceu tanto? Porque todo mundo teve que correr para isto, para aumentar a produtividade e suportar uma situação como essa, que não é fácil. Você conseguir fazer essa conciliação é uma obra de malabarismo, viu? Há, portanto, uma responsabilidade social da empresa e o esforço para alcançar a lógica da conciliação não é fácil. Você tem que contribuir para o bem-estar dos públicos de interesse. Tá bom, vamos fazer isso. Mas para fazer isso tem que respeitar os direitos humanos, tem que assegurar condições de trabalho que sejam condições humanas, que sejam condições saudáveis, não é? Eu tenho que certificar a origem dos meus produtos, porque isso é importante do ponto de vista da segurança alimentar como um todo, né? Neutralizar os efeitos referentes às mudanças climáticas, respeito ao meio ambiente, estruturar parceria com fornecedores, distribuidores e com os próprios clientes, atender às expectativas dos clientes, respeito ao direito da concorrência e às melhores práticas,
e, por fim, usar as energias renováveis. Entenderam isso? Agora pensa num hospital. É fácil fazer isso, cara. Levar um... Você entendeu? Aí você me fala, o custo da saúde está muito caro. Pois é, eu sei que está caro. Subiu, né? Mas olha só o que tem aí. Aí, para vencer isso, nós começamos a investir em tecnologia, aperfeiçoa recursos humanos, certifica o hospital lá nos Estados Unidos, na Europa, faz isso, faz é tudo. Entendeu? Você fica com uma bomba na mão. Não é fácil você fazer isso em saúde. Eu falei de hospitais, mas imagine os outros atores. É difícil, eu reconheço que é difícil. 3 pilares suportam a empresa sustentável. Primeira delas, tudo isso tem que ter viabilidade econômica, ou então não faz sentido. Não é? Então, nós temos que ser viável economicamente, temos que remunerar os capitais que foram investidos em nós, temos, portanto, que remunerar acionistas. Ponto. Agora, a responsabilidade social, comprometimento com esses elementos do slide passado, são absolutamente requeridos hoje pela sociedade. Você não tem como se furtar a ele. Entenderam? A sociedade até que tolera e te fornece um tempo para se ajustar, mas cobrando, sempre cobrando. Compromissos com o meio ambiente. Isso é um negócio que começa com origem dos materiais até o descarte dele no tratamento dos resíduos. No caso do hospital, então, o problema é um pouco maior, né? Do que a gente está reciclando plástico e tal, um pouco maior que isso, porque tem alguns lixos aí que comprometem. Uma última palavra que eu quero deixar com vocês. Empresariar hoje é uma licença que a sociedade concede ao empresário. Então, uma das coisas que tem mudado muito no direito é o conceito de propriedade. A própria Constituição limita, hein? Dá uma olhada na Constituição, ele define a propriedade e impõe funções sociais para ela. Senão, essa propriedade não tem legitimidade para viver aqui. Você já não é mais dono da sua empresa. Você é como se fosse um concessionário. Alguém que a sociedade falou, está bem, pode empresariar, vou te deixar. Se você desrespeitar as regras, eu acabo com isso. Existem figuras no direito para acabar com uma empresa? Existem. Você faz o confisco. O confisco é um ato profundamente arbitrário, porque você fica dono do ativo e não o remunera, você não paga o dono, o proprietário anterior desse ativo. Existe a expropriação, onde você pega aquela organização, pega aquela instituição, diz, não é mais sua, é do Estado. Pode ser pode ser uma coisa parcial. Eu posso tomar apenas parte dessa, ou posso tomar totalmente isso. E aí eu vou te pagar. Isso, aliás, é aceito pelo direito internacional. Você precisa justificar que fez aquela expropriação em função de alguma razão econômica, social, mas é aceito pelo direito internacional. Só que você tem que pagar. Como fazem os estados? Sobretudo os estados mais pobres. Pagam com títulos da dívida. E querem fazer valer o valor de face, que não tem nada a ver com o valor de mercado. Imagina um título boliviano, não é? Com valor de face de não sei quantos mil dólares, com vencimento daqui a 20 anos. Quanto você paga nele, né? Quem compra é fundo e abutre, só fundo e abutre compra isso. Ninguém mais quer ver isso, não é? Em outras palavras, cuidado. Nós temos a propriedade no sistema capitalista,
mas ela está circunstanciada. Não é difícil perdê-la se você avançar sinal. Tá certo? Então, é importante o respeito a essas regras, primeiro, impostas pela ética, formalizadas e codificadas no nosso direito, pelo direito positivo, e, finalmente, atendendo ao conjunto dos stakeholders todos. Tá bem? Tá bom. Muito obrigado. Tá, obrigado. Imagina. Que aula, hein? Opa! Obrigado. Imagina. Que aula! Essa turma aqui no presencial, o senhor sabe que é de gestão hospitalar, né? Ah, meu Essa amigo. turma, acho que é MBA? É, Não. Ah, desculpa. o hospital não é fácil. Hospital é Eu acho que é fácil. uma das coisas mais difíceis de você administrar. E em cima do que o Dr. Grise, o professor Grise, o Dr. Grise falou, acho que falando de gestão hospitalar, eu acho que quando a gente trata do ponto nodal do nosso Instituto do Ética Saúde, bem como aqui com Ética Felicidade, que é esse padrão ético, né, ele colocar que o que ele quis dizer, que os padrões de negociação, que a ética, que aquilo que te é delegado enquanto gestor, pode trazer uma condução de vida efetiva para os seus colaboradores, né, onde vocês vão gerir, que vai refletir na vida do paciente. Eu acho que uma gestão íntegra, uma gestão ética, ele falou ali no final que ser empresário ou que ser gestor, né, é uma... Como é que foi que você falou ali? Uma licença. É uma licença que a sociedade te dá. E é isso, porque eu tenho uma perguntinha aqui que casa muito bem com isso, acho que o senhor conhece do Sérgio Madeira, não sei se alguém conhece aqui, que a gente pode falar, tendo essa licença que a gente tem, que a sociedade te dá, a gente sabe que o reflexo ele vai ser no coletivo. Né? Enquanto gestores, enquanto empresários, a gente sabe que toda atividade empresarial, ela reflete, claro, né, na maximização do lucro, de tudo aquilo que o próprio capitalismo, que a própria essência traz. Mas o reflexo na individualidade de cada um, ela é vivenciada. Cada paciente naquele hospital que vocês vão estar gerindo, né? Cada paciente, o Carlos tem uma vivência muito boa, nisso também pode falar depois para nós. Cada vivência, cada vida, que a gente pode falar de vidas, vai depender da sua gestão. Se você é um gestor que macula, vamos falar agora da pandemia, na compra de respiradores, né, na compra de medicamentos, na compra de oxigênio, a gente verificou isso muito que aconteceu em Manaus, né, isso foi um ato de gestão, né, de gestão hospitalar, de gestão pública, de máculas existentes. Então esse padrão ética, saúde, felicidade, né, eles vão responder muito melhor do que eu, mas essa linha que a gente pode fazer e que é uma construção, isso reflete na vida de cada um. Quantas felicidades foram cerceadas das vidas que foram perdidas por esse processo de gestão ignorante, né? Por esse processo de gestão fraudulenta, por esse processo de gestão corrupta. Quantas mães perderam os filhos, quantos filhos perderam os pais, a felicidade foi aí mitigada, talvez, se naquele conceito, né, ela poderia ser um ápice da vida de cada um. Então, acho que nesse caminho vocês podem explicar melhor. Vou começar com uma perguntinha aqui do Dr. Sérgio Madeira. Um abraço para o Dr. Sérgio, que aí os dois podem responder. Como se equilibram na busca do estado de bem-estar, o individual e o coletivo? Essa é uma primeira pergunta. E ele complementa. Como estudos sociométricos podem mostrar isso? O senhor quer responder primeiro, doutor Grise ou professor Ives? Por favor. Nós vamos dar a Entender mesma melhor, pode- resposta, eu tenho certeza. O bem- Você vai falar em altruísmo. É isso mesmo, por favor. Na vida virtuosa, na ideia da ética das virtudes, essas coisas não estão separadas. É impensável na ética das virtudes eu ter uma vida individual descolada de uma vida coletiva. Seria como se você vivesse numa bolha, ou dentro de um condomínio fechado com os vidros à prova de bala, enquanto o resto do mundo se desmorona. É impossível isso. Para a ética das virtudes, essas coisas são duas faces de uma mesma moeda, como cara e coroa, o individual e o coletivo. O bem-estar dessas duas coisas tem que andar juntos, né? Então, eu entendo que muitas vezes na gestão pública não há essa preocupação, mas aos meus olhos de filósofo deveria.
aos meus olhos de filósofo, essas coisas não deveriam estar dissociadas, né? Era isso que ele queria saber sobre... Sobre a gestão normal, como se equilibram a busca do estado do bem-estar, que acho que conecta com o que você falou do conceito de felicidade primário, né? E o bem-estar, o individual e o coletivo. Como é que tem essa conexão desse bem-estar, que é o conceito basal de felicidade que você explicou lá atrás? Exatamente. Né? E como que estudos, talvez sociométricos, podem mostrar isso? Se existe essa possibilidade. Bom, o que ocorre de fato quando a gente estuda a ética, a gente vê que existem valores que são profundamente individualistas. Eu estou pensando na minha empresa, estou pensando no lucro dela, no meu bolso. Eu não estou pensando na sociedade como um todo. Eu não estou vendo a possibilidade de provocar efeitos positivos em outros agentes econômicos. Ainda hoje pela manhã, eu estive numa reunião com o Henrique Meirelles. E o Henrique Meirelles me diz uma coisa muito interessante que eu achei assim marcante. Ele fazia uma palestra para empresários. E ele diz o seguinte, que os empresários devem vir aos ministros para naturalmente defender seus pleitos, mas não só os seus. Eles deveriam defender o pleito que fosse também bom para a coletividade como um todo. Então, eu penso que o único jeito que nós vamos ter na nossa sociedade de conciliar essas coisas é mudar a visão. Eu não estou preocupado com a sua empresa. Eu estou preocupado com o setor a que sua empresa está afiliada. Eu estou preocupado com as relações que elas guardam com o mercado. Eu estou preocupado com as relações que vocês guardam com os fornecedores. Se há respeito, por exemplo, ao direito da concorrência. Se nós estamos fazendo coisas que são simétricas do ponto de vista dos benefícios, ou pelo menos proporcionais para todos, distribuindo numa certa proporção para cada um, que não precisa ser a mesma proporção, mas que seja alguma coisa que envolva toda a cadeia, que não seja uma coisa unicamente sua. Então, você tem que deslocar o eixo dos seus interesses para olhar esses interesses à luz de um contexto coletivo, à luz de um contexto maior. Estar já na governança corporativa, incorporado, estão nas regras do compliance, que no fundo é o programa de integridade, isso já está incorporado, pelo menos nas organizações mais avançadas. E acho que esse é o grande problema pelo qual nós lutamos no Instituto de Ética e Saúde. E conseguir trazer para o setor de saúde os conceitos de integridade, a melhor governança, práticas saudáveis, que envolvam todos, que beneficiem a todos, sobretudo ao paciente, que é o nosso usuário final. Tá? É quem se beneficia na ponta dos nossos atos, das nossas ações. Ser íntegro, ser ético é ser feliz, né? É acordar sabendo que a federal não vai bater às 6 da manhã na porta da casa, né? Então você tem esse passar da vida com tranquilidade, é saber que você vai sentar com um amigo, vai sentar com um colega e vai ter relações transparentes. Então acho que a felicidade caminha aí, caminha na paz, caminha. A integridade e a ética, elas traduzem a felicidade talvez nesse sentido, né? Sócrates, se não me engano, Sêneca, ele não falava que a paz é um estado de consciência reta, né? Então eu acho que o caminho da felicidade, da integridade, da ética pode ser, né, assim, na minha visão, né? Eu sou leigo nesse sentido, vocês são peritos no assunto, mas pode caminhar lado a lado e é onde a gente reflete na saúde. Professor Ives, uma pergunta aqui. A felicidade é diferente no tempo, na época, né, e no espaço, no lugar? Acho que o senhor também depois... Claro, com certeza. Por isso, se a ética tem a ver com os valores dos indivíduos, e os valores mudam no tempo e no espaço, ou seja, houveram épocas onde as mulheres não estudavam, não estavam em universidades, por exemplo, em escolas. Hoje já são a maioria, inclusive um pouco maior que a metade. Os valores no Oriente, quando eles olham para nós, é diferente. Quando nós olhamos para eles, é diferente.
Então, o jeito de se viver e a finalidade última do ser humano como felicidade também muda, né? Então, se você pegar, por exemplo, na época de São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, a felicidade tinha a ver com Deus, é uma ética completamente ligada a Deus. Se você vivesse na época de Spinoza, teria uma outra. Se você vivesse na época dos gregos, na época de Marco Aurélio, o imperador Marco Aurélio. Então, a boa vida, ela vai se traduzir, ela vai se modificar, dependendo do contexto da época em que eu vivo e do lugar da geografia onde eu estou. Então, falar numa única felicidade para todo o planeta é esquisito. Mas, quando a gente parte da ética para a felicidade, esses componentes como empatia, cooperação, justiça, responsabilidade, gratidão, honradez, isso aparece em outras culturas. Então é possível através das excelências. E lembrando que essas coisas, pessoal, a gente não assiste uma aula de justiça, pronto, agora eu sou justo. Eu vou assistir um seminário de 12 horas de empatia, pronto, eu fico empático. As virtudes eu preciso praticá-las constantemente, assim como uma criança aprende, primeiro você ensina ela a escovar os dentes, você pega lá, né, o creme dental, coloca lá na escova, e ensina ela, até que chega um momento que você não precisa falar mais. Por quê? Porque aquilo já interiorizou e virou um hábito. Então Aristóteles vai dizer, todas essas virtudes, as grandes virtudes, para que a gente tenha uma vida virtuosa, precisam do hábito. E é mais curioso, porque se Aristóteles estivesse sentado aqui, ele diria assim, nós não devemos nos vangloriar pelo fato de sermos virtuosos. Assim como um político levanta a bandeira e diz, eu sou honesto. Honesto é para todos nós, você não se levanta a bandeira por ser justo, por ser honesto, por ser responsável, por ser cooperativo, né? Aí dá uma impressão de Freud, né? O excesso esconde uma falta, né? Então tem que tomar um certo cuidado com isso. Excesso de justiça e de justiça, né? Vamos lá, doutor Grise, professor. A Patrícia Braille Verde faz uma pergunta. Nós somos o resultado das nossas escolhas? Onde entra a felicidade nesses conceitos? Bom, eu penso que, pelo que aprendi no dia de hoje aqui, que a felicidade não é uma variável contínua. Ela não é uma função. Ela é uma variável discreta. Não é? Então você tem momentos de felicidade. E acho que ela se revela no momento em que você consegue cumprir aqueles objetivos que você imaginou para você mesmo. Os meus compromissos com a integridade, com a honradez, com o meu comportamento correto, enfim. Eu faço um conjunto de esforços para alcançar um determinado resultado dentro deste quadro ético que nós estamos imaginando. Tendo alcançado isso, você sente esta manifestação que a gente pode chamar de felicidade, né? Este momento, esta sensação que a gente... Maravilha, você quer complementar, professor? No caso das escolhas, as escolhas são, dentro da filosofia, o exercício máximo da liberdade. O exercício máximo da liberdade, que é o bem maior. A liberdade é que permite as escolhas. E se as escolhas são elas que vão fazer com que eu dê sentido para a minha vida, e às vezes eu sou filósofo, os meus alunos sempre falam, professor, qual que é o sentido da vida? Eu falo, sério que você vai me perguntar isso? Eu falei, a pergunta está equivocada, não é qual é o sentido da vida, é qual é o sentido que a gente dá para a vida. A vida não vai te sussurrar o que você tem que fazer. É você que vai sussurrar para a vida o que você vai fazer. É você que conta para ela. Então, isso tem muito a ver com o Viktor Frankl, né? Então, se eu tenho que dar sentido à minha vida, como é que eu faço esse exercício de dar sentido? Através das escolhas, através da liberdade. Por isso que jamais, absolutamente jamais, deve se permitir que se corte ou que se tire a liberdade das pessoas ou o direito das escolhas. Qualquer indivíduo, qualquer instituição, qualquer gestor público que tente tirar a tua liberdade,
está tirando o teu poder de escolha. E se está tirando o teu poder de escolha, está tirando a tua capacidade de dar sentido à tua vida. E aí a tua vida fica aprisionada. E isso daí é terrível. Então a gente nunca pode abraçar esse tipo de coisa. Então, as nossas escolhas refletem na nossa felicidade, né? Total. Onde vem um parâmetro de culpa, talvez, Exato. aí depois a maior... Exatamente. E são eles que a gente vai construir aqueles pilares a partir das escolhas. Então, a gente uma identificar que a maior punição para quem cometeu uma culpa é sentir-se culpado, né? Pode ser isso. Aguinaldo Pedrosa está aqui presente, senhor. O compliance veio a contribuir ou reforçar a questão da ética e moral? Sem dúvida nenhuma. Essas coisas nascem com a governança corporativa. Na verdade, o conceito de governança nasce na área internacional. Ela precisa dar um sentido à vida comercial, à vida entre as nações. E aí o que se estabeleceu foi um conceito de governança. O primeiro conceito é: nós devemos arrumar um jeito de viver com essas nações. E isso que se chamou de governança, curiosamente, foi entendido pelo Bobbio como alguma coisa que existisse sem governo. A governança se faz por um conjunto de consensos e não há um governo, não há alguma coisa que obrigue ou que imponha essas regras no plano internacional. Isso foi trazido para dentro. E aí a governança nasce como uma governança política. É como governar a nação, como é que nós vamos montar as estruturas, as relações, as regras para essas nações serem administradas. Aí surge o problema, o grande problema na economia, que é o problema fiscal. Não é? De um lado, isso pode ser má gestão. De outro lado, é preciso imaginar que as demandas sociais cresceram muito nesses últimos anos. E, portanto, os recursos são finitos e nem sempre suficientes para atender a essas demandas. Além de ser mal aplicados, aí tem todo um conjunto de coisas. Por fim, isso é admitido na economia. E é admitido na economia numa teoria chamada teoria das organizações, ou teoria da teoria industrial, né? Dizendo que nós vamos governar as cadeias de produção. E aí aparecem aí Williamson, Coase, várias coisas mostrando que essas cadeias são um complexo de contratos entre fornecedores, fabricantes e tal. Bom, depois disso é que nós introjetamos isso na vida empresarial. Então, eu vou trazer a governança para dentro da minha empresa. Em primeiro lugar, para proteger a figura do acionista e o seu patrimônio. Em segundo lugar, porque a sociedade está cobrando. Então, eu preciso mostrar como eu faço, entra o disclosure, não é? As estruturas de controle, auditoria, enfim, conselho fiscal, que não é obrigatório mas no Brasil, mas conselhos administrativos, conselhos consultivos, não é? Os conselhos de ética, começam a aparecer os elementos que compõem a estrutura da governança corporativa. E ela leva a organização a esses compromissos que eu mostrei. Ela vira, sem dúvida nenhuma, uma organização que tem que definir o seu papel social. Eu preciso explicar para a sociedade que eu existo, tenho a licença para empresariar de vocês, a propriedade será respeitada, mas eu tenho uns compromissos aqui com o meio ambiente, com todos esses elementos, né? Enfim, é absolutamente esperado hoje que as organizações, se comportando assim, não percam a sua capacidade de produzir riqueza e de remunerar os capitais investidos. Entretanto, nós teremos que, inevitavelmente, aumentar a competitividade de cada organização. Significa fazer mais com menos, não é? Custar menos, produzir mais. Este é o objetivo central disso tudo.
nós vamos acabar inevitavelmente num problema de produtividade expresso na palavra competitividade. É isso que vai ocorrer conosco. Desde que isso tudo seja sempre num caráter humanizado, né? Claro. Onde o ser humano ele seja o pilar e onde a gente vem, que você falou aí perguntando sobre o compliance, onde o compliance vem como eu costumo falar, né, que ele é a evolução da governança corporativa, onde a gente traz os padrões de relação mais humanitárias, relações trabalhistas, as relações negociais entre os próprios stakeholders, entre todos aqueles atores do cenário. Eu acho que é o que a gente pode chamar de capitalismo humanizado, é o que o compliance pode trazer essa evolução. A gente coloca o ser humano como fronte de tudo, né? E que o lucro ele é necessário. Essas são minhas palavras. Alguma pontuação? Nós vamos caminhando para o final. Eu vou me retirar aqui por uma questão logística, por causa do microfone rapidinho, mas eu vou deixar o professor Grise, né? Agradecer também, e o professor Ives. Eu volto rapidinho para falar sobre a ética, saúde e felicidade. Como é que a gente pode deixar esse recado, né, para os gestores que estão aqui, para todos aqueles que nos assistem? Qual a relação dessas dimensões? Ética, saúde e felicidade. Quer começar, professor Ives? Depois você passa a palavra para o professor Grise. E eu já volto. Bom, se você, como eu disse para você, a relação entre ética e felicidade está em como viver uma boa vida. Como viver uma boa vida. E quando a gente fala de como viver uma boa vida dentro da área da saúde. E eu aprendi hoje com o senhor que quando a gente fala da ideia da área da saúde, a gente precisa muito bem claro essa boa vida. É uma boa vida que deve estar tanto no indivíduo como dentro de uma área, da área de saúde. E, de novo, eu volto a dizer, isso vai ser conseguido através das virtudes, através do exercício das virtudes. Nós precisamos urgentemente fazer o exercício das virtudes em todos os lugares, para que se crie a excelência, seja na educação básica, seja na educação superior, para que isso depois entre em todas as áreas, em especial na área de saúde. Então, para mim, essas três coisas estão indissociáveis. Não é possível eu fazer uma ética, uma felicidade, e a gente está falando especificamente da área de saúde, poderia ser qualquer uma outra área poderia ter essa excelência. Se a gente puder promover essa excelência, que é uma tarefa difícil, que é uma tarefa complicada, mas ela precisa ser feita, e aí a gente vai ter essa linha que vai caminhar da ética dentro de uma área em prol da boa vida e do bem-estar de todo cidadão e de todas as pessoas que estão naquela área de saúde ou de que estão em áreas similares. Então, isso daí não tem como essas coisas para mim estarem indissociadas. Então, é esse o recado que eu deixo para vocês. Tá bem. Bom, eu vejo na saúde, e eu gosto muito do SUS. Gosto muito da filosofia do SUS. Gosto muito dos pensamentos éticos do SUS. Da tabela eu não gosto, porque eu acho que há problemas sérios naquela tabela. Já entendi que não é possível esta remuneração. Essa remuneração é ridícula. Mas a concepção do SUS está ligada à assistência integral. Então, a integralidade, que é um valor muito grande, a acessibilidade, né? O acesso tem que ser fácil, tem que ser rápido e tem que ser universalizado. A saúde como um todo deve ser universalizada. Como é que você consegue ser feliz passeando na Praça Marechal Deodoro, no centro da Cracolândia, ali na Paulista, no Jardim Trianon, vendo criança, num dia como hoje, numa noite como essa, bem fria, chovendo, dormindo naquela barraca, meu amigo. Isso é comovente. Isso é, no mínimo, comovente. É muito difícil para você ver aquilo e falar assim,
eu vou fechar o vidro porque pode ter um assaltante aí. Eu vi isso, muitas vezes eu vi isso. Meu filho era jovem, estava fazendo exército, né? Então tá aquela cabeça meio... E vem um camarada na janela para pedir alguma coisa, eu fechei a janela. Ele falou, pô, rapaz, abre isso aí, pô. Falei, mas filho... Ele falou, não, senhor, vamos ver o que ele quer. Falei, se for um assalto, eu dou um tiro nele, pô. Abre aí, não pode fazer isso com um ser humano, largar um ser humano assim. E eu olhei para aquilo e falei, o que eu fiz? O cara veio pedir alguma coisa, fechei a janela na cara dele. Olha que sociedade nós estamos vivendo. Então, quando eu vejo a saúde abandonada desse jeito, não é? A falta de preocupação num plano de saúde, 4 ministros e nenhum conseguiu desenhar um plano de saúde, desenhar regras, perdeu-se se envolver em coisas da pior qualidade. Isso vale para a educação também. Mas, enfim, quando eu vejo acontecer isso, eu pergunto para você, sem saúde é possível felicidade? Eu acho que, ao atender os elementos éticos que uma sociedade impõe, através da universalização, do acesso, da saúde integral, de outros valores que suportam a criação do SUS, eu diria para você, isso sim traz felicidade. Isso traz muita felicidade ao médico, ao enfermeiro. Isso traz muita felicidade a qualquer profissional de saúde. O cara vai olhar para isso e falar, pô, foi para isso que eu estudei. Foi isso que eu aprendi, foi isso que eu quero praticar. Compreende? Isso é exatamente igual para toda a profissão. Eu fiz a economia, eu quero ser economista, pô. Eu quero ser um cara sério, fazendo as coisas certas. Como é possível com essa tabela e com essa gestão que se faz da saúde? Então, eu digo assim, a saúde é um elemento fundamental para você acessar a felicidade. E aí eu diria, não é apenas a felicidade individual. Esta, sim, é sempre individual, como você nos mostrou. Mas seria possível até pensar numa abstração um pouco maior. A felicidade dos profissionais de saúde ao ver esses assuntos encaminhados de uma maneira correta, ainda que não completamente resolutiva. Então, eu vejo muito ligado o problema da ética, que sustenta isto tudo, da saúde, e vejo junto com tudo isso a felicidade de cada um de nós que está envolvido com esse problema, né? Com essa problemática. Excelente. Professor Grise, Ives, olha, acho que nós tivemos aqui grandes lições. Meu nome é Carlos Eduardo Gouveia, para quem não me conhece, sou também do Instituto Ética Saúde, e assim como o professor Grise e agora o Ives, vivemos o ética no dia a dia, já incorporado nas nossas ações. Claro. E eu acho que esse momento ele é muito propício para esse tipo de reflexão. Foram 2 anos de pandemia em que muitas coisas que nós talvez jamais imaginássemos que vivemos. Para vocês terem uma ideia, 4,4 anos de expectativa de vida, segundo o IPEA, foram perdidos para o brasileiro. O brasileiro estava em 2019 com uma expectativa de vida de 76,6 anos. Hoje são menos de 72 e alguma coisa. Então, isso significa o quê? Muita gente jovem, em idade ativa, morreu. Muita gente que ainda tinha o que demonstrar, acabou não conseguindo demonstrar e produzir para a sociedade. Nós temos muitos casais que deixaram as gravidezes para um segundo momento, que talvez não aconteça. Então, o impacto disso é muito grande, do ponto de vista talvez econômico, previdenciário e uma série de outras questões. Mas eu acho que o que a gente viu aqui é o impacto na própria vida, né? Essa questão da reflexão do seu papel como indivíduo dentro de uma comunidade, acho que está mais claro do que nunca, né? O individual passou a ser de fato coletivo. E com o governo, ou não, seja no Brasil ou outros países, nós vimos que é necessário, de fato,
agir de forma muito mais proativa e buscar um engajamento dos seus pares para conquistar alguma coisa. No caso da pandemia, isso foi muito claro. Nós, no Instituto Ética e Saúde, vimos a mobilização de todas as entidades que fazem parte do nosso conselho consultivo, por exemplo, buscando formas de corrigir ou de buscar acelerar o acesso a determinadas terapias, produtos e soluções. E muitas vezes procurando até oferecer isso para o próprio governo, seja a Anvisa, a ANS ou o Ministério da Saúde. Ninguém pode, então, ficar só esperando, né? Então, eu acho que a gente talvez leve aí como lição essa necessidade de reflexão de ver o que de fato é a busca da felicidade. Sem uma ética introjetada no nosso consciente não vai ser possível. Na verdade, você não consegue ficar tranquilo o suficiente para ter pelo menos um dos pilares essenciais, que é a consciência limpa para poder ir adiante. Então, eu acho que aqui fica um convite. Na verdade, nós estamos já no horário. Eu sei que o nosso bate-papo poderia ir por muitas horas ainda, mas fica um convite, como o Felipe falou no começo, para que vocês vejam um pouco do Instituto Ética Saúde, vejam como vocês podem se engajar em algumas das nossas ações, podem apoiar as iniciativas do Instituto Ética e Felicidade também e, na verdade, se tornarem agentes ativos dessa busca e promoção e divulgação de ética e felicidade, que de fato são elementos essenciais para a nossa vida dentro de uma sociedade. Não como indivíduo isolado, mas sim indivíduo parte da coletividade. E até como um exemplo de que ética não é moda, ética é saúde de fato, eu convido aqui os nossos colegas para colocarem um vídeo final e agradecendo já a todos vocês, inclusive os que estão também na audiência remota, no nosso modo híbrido aqui, e convidando a nos acompanharem nas próximas ações. Por favor. É tudo muito rápido. A gente não escolhe a hora, o lugar, a família. Junto com as brincadeiras, surgem os valores da vida. E em algum momento, você certamente vai reconhecer essa palavra. Ética é assunto sério em qualquer situação. Nas provas da adolescência, nos passos da juventude, nas escolhas da vida adulta, dos produtos falsificados, à pirataria de filmes, você de fato faz o certo. Nas empresas, a ética dá vida a um compromisso, compliance. E este não deve ser apenas um termo em inglês bonito de se falar. Quem sabe um dia nenhum profissional tenha que ser guiado por manuais que mostrem as políticas corretas. Afinal, o que está na lei se cumpre, mas os valores morais se conquistam. Dentro ou fora do trabalho, a ética não pode ser moda. E quando o assunto é a vida, a saúde de uma pessoa, o paciente tem o direito e o dever de questionar, saber quem é o médico, os produtos utilizados nos procedimentos. A escassez de recursos em hospitais também passa por desvios e pela má conduta, seja no ambiente público ou privado. Mais pessoas poderiam ter acesso à saúde de qualidade sem a corrupção. Precisamos estar atentos, vigilantes, porque a ética é questão de atitude, princípios. Ética não é moda. Ética é saúde. Gente, muito obrigado, agradeço a todos. Acompanhem o nosso site eticasaude.org.br, vejam as campanhas que estão lá, engajem-se, nós temos esse programa de voluntariado, vocês são sempre muito bem-vindos e ajudem o nosso canal de denúncia. O canal de denúncia é uma grande ferramenta para exatamente melhorar. É dali que a gente traz grandes informações para continuar com esse poder que a autorregulação tem. E esse é o principal mecanismo do Instituto Ética e Saúde para ajudar aí a sociedade a melhorar, mitigando os problemas e criando aí um mercado melhor. Ética não é moda, ética é saúde. E obrigado a todos. Obrigado.
Show de bola. Obrigado.